Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos reunidos hoje, numa alegria muito grande com todos vocês, para darmos continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos, e hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar o capítulo 19, intitulado Alma e Reencarnação. Neste capítulo, nós vamos ter a oportunidade de abordar os seguintes itens: depois da morte, o conceito de inferno, sementes de destino, reencarnações especiais, compulsórias, reencarnação e evolução, particularidades da reencarnação, restringimento do corpo espiritual e, finalmente, corpo físico. Ora, depois da morte, André Luiz esclarece que aqueles espíritos que desencarnam com a consciência culpada, logo após a morte física, eles entram em processo de purgação, de sofrimento no plano espiritual. Tanto mais produtivo é este processo, quanto maior for a dor do arrependimento da criatura. E depois eleva-se a esferas de reconforto e educação, após passar um certo período de sofrimento necessário nos planos da erraticidade inferior. Exemplo que nós temos claro é do nosso próprio André Luiz, que, segundo consta no livro Nosso Lar, ele teria passado cerca de 8 anos sofrendo nas regiões do umbral. Então, vamos acompanhar este exemplo do nosso André Luiz, quando o ministro Clarencio vai, atendendo à rogativa de André Luiz, resgatá-lo no umbral. Certamente que a mãe de André Luiz já tinha feito muitas preces e pedido a intercessão do amigo dela, Clarencio, para que resgatasse seu filho. Mas havia necessidade de que ele passasse um determinado tempo necessário à sua recuperação espiritual. Então, diz o próprio André Luiz: quando me senti colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Ah, diz ele, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Porque foi através da oração que possibilitou esse atendimento. É necessário, continua dizendo André Luiz, haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar o sublime elixir da esperança. Coragem, meu filho, diz Clarencio, o Senhor não te desampara. E André Luiz, naquele sofrimento, pergunta: quem sois, generoso emissário de Deus? Ao que Clarencio responde: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Então, um relato muito emotivo, porque Clarencio, na humildade de espírito superior que ele é, porquanto ministro de Nosso Lar, referiu-se a André Luiz como sou apenas teu irmão. Então, temos a cena do resgate de André Luiz nos planos inferiores, na área do umbral, em que o enfermeiro Lísias e outro companheiro estão resgatando com a presença de Clarencio, que ampara André Luiz ali deitado em sofrimento. Mas há situações em que a moléstia prolongada, às vezes até beneficia as pessoas que estão caminhando para a passagem para o plano espiritual. Então, ocorrendo uma doença longa e difícil antes da passagem para o mundo espiritual, abençoadas depurações sofre o espírito pelo seu autoexame naquela situação de moléstia prolongada. Ele, se suportar
as aflições com paciência, ele vai se preparar melhor, né, para que possa adentrar a vida maior com o seu espírito mais preparado para isso. Então, as moléstias prolongadas, que muitas vezes causam sofrimento familiar, um envolvimento muito grande de muitas pessoas em torno daquele ente querido, e também um cuidado de todos eles em benefício daquela criatura, mas que ao longo de muito tempo leva a extenuadas vigílias e a um esforço muito grande da família, na verdade, esta moléstia prolongada tem uma importância muito grande no preparo moral do espírito, no preparo íntimo para que ele possa abordar o plano espiritual em melhores condições de readaptação para dar continuidade à sua existência no mundo maior. O caso da moléstia prolongada fica relatado em relação ao caso do Dimas, não é? É muito interessante o caso do Dimas, que já tivemos a oportunidade de mostrar em outras aulas, mas ele passou por uma moléstia prolongada porque ele tinha uma cirrose hepática. E houve todo um envolvimento familiar em benefício dele, mas naquela moléstia prolongada ele se libertou de muitos processos de problemas que ele tinha do passado, certamente, mas também fazendo autoavaliações e autoexames de tudo que decorreu durante a sua existência, para que ele, ao analisar essas situações, ele pudesse ter condições mentais mais equilibradas para passar para o mundo espiritual. Estão aí seus familiares, estão aí os amigos espirituais, já no processo de desligamento desse querido companheiro, enquanto os espíritos presentes favorecem esse trabalho do desligamento, mantendo o último cordão antes de ser definitivamente desligado. Mas sobre esse assunto da moléstia prolongada, os mentores espirituais esclarecem sobre a chamada dor auxílio. Isso é uma coisa muito interessante, a dor auxílio. Dizem eles o seguinte: é assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade, à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda ou para o serviço preparatório de desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Isso está contido no livro Ação e Reação. Exemplo de dor auxílio de pacientes que, em moléstias prolongadas, se preparam convenientemente, conforme já dissemos, para adentrar a vida espiritual. Mas há situações em que ocorre o chamado agravamento dos remorsos. Quer dizer, vejam bem, se a pessoa, ao chegar ao final da existência, ela não experimentou remorsos maiores a respeito de males que tenha praticado em sua existência, ou seja, não ocorrendo este processo natural em vida, mais se agravam os remorsos no mundo espiritual, na alma culpada. Por estarem estes remorsos recalcados na consciência, eles afloram e renovando as imagens tristes fixadas na própria alma. Então, em vida, nós cometemos certas ações criminosas, nós, para nos libertarmos delas, nós recalcamos, nós jogamos para o nosso inconsciente e tentamos conduzir a vida de uma forma a não lembrar mais daqueles crimes. Ou seja, nós não experimentamos o remorso ao final da nossa existência física. Aí passamos por sofrimentos maiores no plano espiritual, porque as imagens recalcadas retornam ao consciente, agredindo a criatura, conforme nós vamos mostrar. O recalque, como nós sabemos,
como conceito psicanalítico, ele diz o seguinte, que esse termo recalque significa que é a exclusão do campo da consciência de certas ideias, sentimentos e desejos que o indivíduo não quisera admitir e que, no entanto, continuam a fazer parte da vida psíquica, suscitando, não raro, graves distúrbios na criatura. Então, a gente, para se livrar de uma ideia extremamente incômoda, porque cometemos um crime, por exemplo, nós julgamos para o inconsciente. Só que essa ideia recalcada no inconsciente, ela vai alterar a dinâmica do inconsciente e vai gerar outros processos no indivíduo que podem ser até alterações orgânicas. Né? E a pessoa chega ao fim da existência, às vezes ralado por remorsos terríveis, pelos males cometidos, quando ainda em vida esses recalques vão retornando à meditação na proximidade da passagem. Assim é que exemplos de agravamento de remorsos temos com criminosos, que plasmam as cenas degradantes que lhes arruinaram a vida íntima, alimentados pelos pensamentos desgovernados. Os caluniadores, estes sofrem pesadelos espantosos em que revivem os padecimentos de suas vítimas. Tiranos sentem nos tecidos da alma os golpes que desferiram nos outros. Viciados e desequilibrados do sexo, experimentam agoniada insatisfação com o acúmulo de cargas magnéticas do instinto em desvario. Vejam quantas diversidades de citações quanto aos tipos de crimes que as pessoas podem ter cometido e que, ao passarem para o mundo espiritual, entram em situação de sofrimento, porque todos aqueles fatos causadores dos males vão retornando à sua consciência, à semelhança de um trailer de um filme de terror que repetisse constantemente em suas mentes, atormentando-os, por vezes até a loucura. Casos de padecimentos temos registrados aí nas imagens do filme Nosso Lar, imagens impressionantes de regiões bem reconstituídas, como provavelmente são as regiões de sofrimento nos planos do mundo inferior, na parte do umbral, e eventualmente tem situações mais graves, como nas trevas. Vítimas de remorso, nós temos o caso clássico, né, do Judas arrependido. Imaginem o sofrimento, né, desse irmão nosso, né, ao entender que de nada adiantou, né, ele ter indicado o Senhor na falsa suposição de que ele não seria morto, né, mas ele acabou evoluindo tristemente para o suicídio. Bom, quanto ao tempo e necessidades, as vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Quer dizer, você vai perguntar, e o tempo de sofrimento da criatura? Esse tempo é um tempo relacionado com a necessidade individual de reajuste daquela criatura. Cada pessoa tem um tempo determinado. Exemplo que nós podemos extrair do livro Memórias de um Suicida, aqueles companheiros que são personagens do livro, que foram abordados num determinado momento pelos companheiros lá das missões de Maria, os lanceiros de Maria, que eram socorristas, havia um momento adequado para aquelas criaturas serem retiradas. Eles percorreram o Vale dos Suicidas e recolheram alguns. Esses alguns não são recolhidos aleatoriamente. Eles são recolhidos porque há um critério de justiça e avaliação das emissões mentais das criaturas em sofrimento para saber se é, de fato, o momento adequado para que aquela criatura seja levada a instituições especializadas de atendimento. No item 2, nós entramos em conceito de inferno, e isso é muito interessante porque nós sabemos que o Espiritismo, de forma nenhuma, nunca aceitou o conceito de inferno eterno como zona de sofrimento sem fim. Nós sabemos que são zonas de sofrimento temporário para criaturas que agiram muito contra as leis divinas. Então, o inferno.
ele existe como um órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito. Assim como nós temos aqui na Terra, né, a penitenciária e o hospital. Associam-se os órgãos de repressão e cura, porquanto as consciências empedernidas aí se congregam às consciências enfermas. Quer dizer, repressão para as consciências empedernidas, as consciências culpadas, e cura para as consciências enfermas. Na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal. Então, nessas situações de sofrimento, nos planos inferiores da erraticidade, existem tanto aqueles de consciência endurecida quanto aqueles que estão enfermos. Mas é uma necessidade ocorrer aquela conjugação de fatores para que, oportunamente, cada um seja dali retirado e encaminhado, cada um com seu tempo próprio de reajustamento necessário, para aplacar, então, a faina destruidora em que o espírito se desmanda. Inteligências perversas transformam-se em instrumentos reeducativos daqueles que despertam pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. O inferno, então, é comparável a imenso cárcere hospital no clima espiritual das várias nações do globo. Esta síntese de André Luiz é admirável, porque ao falar das inteligências perversas, ele está dizendo de companheiros nossos em desequilíbrio, que às vezes em processos obsessivos do mundo espiritual, estão reeducando criaturas que desencarnaram e que sofrem a ação agressiva desses companheiros infelizes. Porém, sofrem por motivo justo, porque no passado, certamente, essas criaturas, de alguma forma, prejudicaram aqueles companheiros que agora os perseguem. Aqueles que outrora foram vítimas, hoje transformam-se em perseguidores. E isso, então, leva à comparação de um imenso cárcere hospital, porque há semelhança de prisão, mas, ao mesmo tempo, hospital para a regeneração das criaturas. E isso existe no clima espiritual das várias nações da Terra, até que o nosso mundo, paulatinamente, passo a passo, possa caminhar no sentido do progresso espiritual, na transformação definitiva em um mundo de regeneração. Zonas de sofrimento, parece que, sem dúvida, o nosso Dante, grande escritor italiano, medieval, na transição da Idade Média para a Idade Moderna também, ele atuou na Renascença italiana e foi uma das bases da nova literatura, e com a Divina Comédia é bem possível que Dante tenha, de fato, visitado durante o sono físico zonas infernais para publicar obras de tamanho e peso, né, e um poema extraordinário que relata com muita veracidade as situações de sofrimento que hoje a gente sabe que existem naquelas regiões. Agora, existem inteligências rebeldes que ficam muito tempo tentando combater as situações do bem, tentando evitar que o bem comande determinadas regiões, porque eles não aceitam a intromissão das leis superiores. Isso sempre são situações transitórias. Embora dotados de grande inteligência, eles têm a mente voltada para o poder, para o domínio, para o exercício das ações negativas na Terra. São rebelados filhos da providência que tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhe fosse paraíso único. Eles se sentem donos do planeta, eles se intitulam o governo do mundo, e eles lutam
com todas as forças para impedir que haja a transformação necessária. Mal sabem eles que o tempo está contado e que, brevemente, ou eles se ajustam às situações novas da Terra, ou eles serão recambiados a mundos inferiores. Isso consta do discurso do ministro Flacos, no livro Libertação, de André Luiz. Doenças catalogadas nesse imenso cárcere hospital, muitas vezes são aquelas da patologia comum. Porém, existem doenças desconhecidas do homem, que são nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual, nutridas por formas, pensamentos torturadas, classificadas como larvas mentais de extremo poder alucinatório. Quanto a essas larvas mentais, há um relato muito interessante no Missionários da Luz, em que André Luiz analisa o aparelho genital de rapaz jovem e surpreende que corpúsculos negros estranhos, que ele não conhecia, estão destruindo os espermatozoides na sua formação testicular, no início da sua formação. Então, André Luiz, surpreso, pergunta a Alexandre que formas são aquelas, que Alexandre diz, são bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores desse jovem. Chamemos-lhes larvas, simplesmente. Sobre essas larvas, aí Alexandre explica melhor a questão do vampirismo. Diz André Luiz, eu tinha visto os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia. Quer dizer, ele que fora médico e conhecia, né, as principais bactérias, que na época dele eram conhecidas, lá no mundo espiritual ele conheceu uma flora totalmente nova, uma flora bacteriana que ele não conhecia. Desencarnados em desequilíbrio, segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de forças plasmadoras, quer dizer, forças capazes de dar forma a micro-organismos. Agora, com a força da prece, de fato, este rapaz, ele tinha uma vida sexual desregrada, mas ele era noivo e a noiva era uma pessoa muito elevada. Então a sua vida era em paralelo. Mas como a noiva tinha um amor muito grande por ele, ela então fez uma prece em benefício dele e da mente desse espírito assim mais evoluído que sua noiva, partiram corpúsculos radiosos que destruíam as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Então conclui André Luiz que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Um exemplo clássico de vampirismo, a jovem perseguida por espíritos vampirizadores que esgotam-lhe energias vitais, levando-a a um quadro de desequilíbrio. Em torno dela vemos várias formas espirituais que a circundam num processo obsessivo coletivo. Entrando já no item 3, André Luiz fala das chamadas sementes de destino, em que, através do sofrimento, o espírito endividado alija a carga de superfície. Expressão interessante, como se ele tivesse envolvido por fluidos negativos e pelo sofrimento ele depurasse esses fluidos dele. Exonera-se dos elementos de mais envolvente degradação. E aos primeiros sinais de uma positiva renovação para o bem, ele recebe de imediato o auxílio das esferas superiores pelos agentes dos serviços da luz divina. E prestar atenção nessas frases, porque essas frases, ao mesmo tempo que elas ensinam muito para nós, elas são de uma beleza moral, né, de um amor muito grande, porque a criatura precisa sentir que ela nunca está desamparada. Por mais erros que a criatura tenha cometido contra as leis divinas,
por múltiplas encarnações que tenha trabalhado no mal, mas ela vai chegar um momento, né, em que ela vai sentir a necessidade de se reaproximar de Deus. E é exatamente essa virada interior, esse clique que dá dentro da criatura, é que indica a espiritualidade que ela começa a ter os primeiros sinais de positiva renovação, então ela passa a ter condições de ser auxiliada. Então ninguém está sem atendimento. Pode estar numa situação em que temporariamente precisa de passar por aquele sofrimento. Então, é o exemplo do auxílio das esferas superiores que chega sempre no momento oportuno para cada criatura. Porque alguém desavisado que fosse visitar a zona de sofrimento do mundo espiritual poderia entrar até em desespero de ver tantas milhares de criaturas lá em sofrimento, nas condições mais difíceis e até situações de difícil compreensão para nós, de vermos tantos quadros dolorosos. Mas sabemos que cada criatura daquela está ali por uma razão, não é absolutamente, não é injustiça, há uma justiça divina funcionando para cada criatura, e que no momento oportuno, cada uma delas será dali resgatada. Acolhido então o espírito sofredor em setores de tratamento espiritual, o devedor desfruta de suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na última reencarnação. Avalia os males e sofrimentos que causou e arrepende-se por ter perdido oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Então, esse deve ser muito difícil, né? A gente passou por uma vida, né, cometendo muitos erros. A gente, antes de reencarnar, tinha prometido mundos e fundos, né, que ia fazer isso, aquilo outro, tinha programado. Mas, lamentavelmente, às vezes nós desviamos, né, do nosso destino. E imagina como que a gente vai se sentir um sofrimento muito grande, né, neste arrependimento, por ter perdido oportunidades preciosas de elevação, né, e a própria luz do conhecimento. Aí nós vamos ter que nos preparar novamente, mas a bondade divina é inesgotável e ela permite que a criatura se prepare e volte novamente, razão porque a reencarnação é absolutamente necessária ao progresso. E existem escolas beneméritas no mundo espiritual para as quais os espíritos podem atingi-las por seus méritos, né? Onde eles recolhem mais altas noções de vida. Que aí eles já têm mais merecimento para isso, eles podem se matricular em determinadas instituições. Instruem-se, exercem preciosas atividades, acumulam novos créditos no mundo espiritual. Porém, as lembranças dos erros voluntários, mesmo quando as vítimas já superaram os traumas, penetram-lhe o espírito como semente de destino. É como se algo de dentro para fora estivesse dizendo para a criatura, olha, você ainda vai precisar de resolver aquele assunto. Então, há uma cobrança interior em nós, e nós, mesmo que já tenhamos caminhado mais, nós vamos desejar voltar para refazer este ou aquele caminho. Por sentirem-se necessitados, pedem novas reencarnações com as provas necessárias, para então atingir a quitação com a própria consciência. Escolas beneméritas, nós imaginamos lugares maravilhosos do mundo espiritual, que as imagens do filme Nosso Lar nos dão uma pálida ideia, mas vejam que é interessante, né, o ambiente que foi criado, muita paz, muita harmonia, né, de muita serenidade. E aqui no quadro inferior à nossa direita, nós vemos um espírito superior que está presente como que materializado em uma instituição de ensino em nosso lar, e ali ele pode falar para os seus aprendizes, para os seus alunos. Sofrimento em regiões retificadoras, créditos em ações no plano extrafísico,
essas situações, ambas, merecem cuidados preparatórios na nova tarefa. Nós podemos ter passado por regiões de sofrimento e vão analisar o nosso caso para preparar a nossa vida de um jeito. Mas nós poderemos ter adquirido créditos em determinadas ações que nós realizamos, mesmo no plano espiritual, e aí a nossa vida vai ser preparada de uma outra forma em função daquilo que nós já produzimos. A conjugação de todos os fatores é feita para reencontrar os credores ou as circunstâncias necessárias que aquele espírito precisa de ter naquela nova existência para então ele fazer a quitação total com as leis da vida, para que possa redimir-se perante a lei. Entrando agora no item número 4, é o item chamado, isso é muito interessante, das reencarnações especiais, que são as reencarnações compulsórias. E muitas vezes no meio espírita, eu já tive a oportunidade de encontrar companheiros que erroneamente analisavam que a reencarnação compulsória seria uma coisa muito injusta, uma coisa muito forte contra a criatura, né? Impor o renascimento. Mas não é bem assim. É porque há espíritos que nem têm condição de decidir. Então, a compulsoriedade, a obrigatoriedade, está ligada à necessidade da reencarnação como lei de progresso. Então, ela é feita, neste caso, sem consulta aos espíritos que necessitam de segregação. Olha só o termo. Segregação. Ele precisa sair do plano espiritual, reencarnar, ficar temporariamente num corpo, muitas vezes defeituoso, e às vezes até em completa deficiência mental, para que temporariamente as coisas possam evoluir, numa nova encarnação ele possa então ter um corpo sadio, mas iniciando o processo de resgate, porque aquela segregação foi apenas para o afastamento dele dos problemas imediatos, inúmeros, que existiam no mundo espiritual, de às vezes centenas de inimigos que o perturbavam. Eles perderam temporariamente a faculdade de decidir. Assemelham-se então aos criminosos ou criaturas incapazes. E apresentam problemas especiais, como, por exemplo, o cérebro parcialmente inibido ao reencarnar, ou mutilações congênitas graves, ao lado daqueles familiares, né, que lhes devem abnegação e carinho pela lei da afinidade. E constituem-se, então, em dolorosas exceções, pelo estado de loucura ou de sofrimento em que eles se apresentam. Eles são incapazes de eleger o caminho do reajuste. Então, eles são internados na cela física, porque eles não têm condição de decidir. Eles não têm condição de compreender o que vai acontecer com eles. Então, eles são levados como crianças, internados na cela física, como doentes isolados. E renascem em qualquer lar, pode ser um lar rico ou um lar pobre, contrariando até certo ponto as leis da hereditariedade, porque muitas vezes nascem com deformidades importantes, deformidades não esperadas. Ah, o pai era saudável, a mãe também saudável, não tem nenhum caso de deformidade física na família, mas ele nasceu sem os dois braços, por exemplo, né? É porque aí, no caso, há uma interferência na lei da hereditariedade no momento que vai haver a formação dos bracinhos no embrião, há uma interferência mental para que o processo seja sustado naquele ponto. Representam dolorosas exceções, então, no caminho normal. Felizmente, hoje, em muitos países do nosso planeta, existem instituições dedicadas ao atendimento das crianças que apresentam deficiências mentais graves, portadoras de necessidades muito especiais. E nós temos verdadeiras missionárias encarnadas como terapeutas e missionários e missionárias encarnados para dedicar a vida inteira ao trabalho com essas criaturas, orientando-as na vida e procurando obter delas, em trabalho de grupo, né, o máximo
que elas podem dar dentro da deficiência de cada uma delas. Com muito amor, com muito respeito e com muita dignidade, ao contrário do que antigamente se fazia, que se abandonavam essas criaturas e deixavam elas entregues a si próprias e muitas vezes desencarnavam cedo, sem cuidados. Caso bem característico que nós temos nessa situação é o chamado caso Sabino, de uma idiotia total, quer dizer, uma insuficiência mental completa, né? Uma deficiência total. Hoje em dia não se usa muito mais a palavra idiotia, mas ainda o livro Ação e Reação, um livro mais antigo, ainda registra a palavra, mas de qualquer forma, o objetivo é mesmo um relato médico, né? Não há nenhum desrespeito nisso. É o caso de Poliana e Sabino, Poliana, mãe dele. Eles moravam num casebre de zona rural e a mãe jazia lá, enrolada em farrapos, deitando numa esteira de palha, uma pobreza total. O Sabino foi descrito como um mísero anão paralítico com idiotia completa. E a Poliana, numa situação emergencial, ela apresentava uma alarmante arritmia cardíaca. E o assistente Silas, que orientava André Luiz nesse livro, então, para salvá-la, ele aplicou passes na glote, na garganta, para que ela tivesse uma sensação forte de sede. E ele então magnetizou uma água que estava lá numa moringa para que ela tomasse. Quando ela tomou a água, de imediato ela adormeceu, após ingerir o líquido precioso. Então, sob os cuidados de Silas, ela se desliga do corpo físico temporariamente e é levada a um bosque próximo, um corpo espiritual, acomodado sobre uma relva macia. E Silas faz uma prece muito bonita, atraindo com a prece um grupo de 5 espíritos trabalhadores do bem, que se oferecem para atender. Então vejam, a prece como, né, a conexão, né, do auxílio. Né? Tudo no universo funciona na base da lei do amor. Então, se alguém eleva o pensamento com amor, de imediato criaturas na mesma vibração vão atender. Né? É o socorro espiritual praticamente imediato pela via da conexão do amor. Né? Energia da natureza e fluidos de plantas medicinais são elaborados, são trabalhados, são manipulados por esses trabalhadores. E eles então, pelo processo de inalação do perispírito, o perispírito se recompõe com aquelas energias espirituais. Ao voltar ao corpo físico, o perispírito renovado comunica energias sublimes ao corpo físico, energias espirituais, que recompõem as células físicas em pouco tempo. E ela apresenta uma melhora imediata. Então, mãe e filho estão profundamente comprometidos com o passado. Por quê? No passado, o filho fora um barão muito orgulhoso e ela havia sido amante deste barão. E este barão era um homem muito cruel e na vida dele existiu muito sangue, muita crueldade. Agora ela é um paralítico, surdo e mudo de nascença, porém, ainda um prisioneiro perigoso, porque ele foi encarcerado num corpo físico temporariamente para evitar o assédio das centenas de inimigos que o procuravam no mundo espiritual. Bom, entrando agora no item número 5, intitulado Reencarnação e Evolução, nós vamos afirmar com André Luiz que a reencarnação não é um mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Olha que frase interessante. Muitas vezes nós pensamos que a reencarnação, pela reencarnação nós pagamos os nossos erros do passado, nós, né, cometemos estes crimes tais no passado, agora nós vamos ter que passar por essa situação. Muitas vezes nós analisamos mais do ponto de vista de expiação, né, pagando dívidas do passado, mas esquecemos às vezes que a principal função da lei da reencarnação é a evolução natural, é o progresso do espírito. Por isso que André Luiz diz que ela não é um mero princípio regenerativo.
Criaturas com maior bondade requerem conhecimento nobre, então reencarnam para adquirir os conhecimentos que lhe faltavam. Gigantes da inteligência, às vezes, têm insuficiência de virtude, então reencarnam em determinados trabalhos onde vão ter que desenvolver o sentimento, vão ter que atuar em benefício de outras criaturas. Outros irmãos nossos, detentores de bondade e inteligência, às vezes sentem fome de progresso renovador por se entenderem inabilitados para ascensões maiores a planos espirituais elevados. Então, também solicitam a reencarnação para ampliar o seu progresso. Nós sabemos que o progresso em direção ao Pai é infinito. Renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, no plano extrafísico. Realmente, não imaginem, a gente está numa situação tão bem, num plano mais elevado, e decide, não, eu preciso voltar, vai ser uma situação de luta, de sofrimento, mas eu tenho que enfrentar para eu criar melhores condições de progresso para o meu espírito. Então ele deixa uma situação muito boa, deixa o mundo espiritual para depois retornar. E assim acontece com muitos irmãos superiores que vêm ajudar a Terra. E nas rudes experiências da vida humana analisam de novo as próprias imperfeições, desenvolvem preciosas oportunidades de correções e transformações de problemas do passado e de dificuldades naturais que eles notam em si próprios. Mas também, apesar nós chamamos a atenção de que a reencarnação tem uma função evolutiva importante, é possível também evoluir no plano espiritual. Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, que no mundo espiritual é apenas um interregno entre uma vida e outra, e que as pessoas ficam aguardando a oportunidade. Não, claro que existe isso, mas há muito a fazer no mundo espiritual, há muito a trabalhar e a aprender. Portanto, evolui-se também no plano espiritual. Desencarnado também encontra oportunidades de progresso nas chamadas cidades espirituais, nas colônias espirituais que gravitam em torno da Terra. Porque lá eles vão encontrar outras modalidades de estudo e trabalho e que lhes asseguram novos fatores de evolução. Porém, raras criaturas humanas adquirem após a morte o acesso definitivo aos planos superiores. Vejam bem, raras criaturas humanas, considerando o padrão que temos na Terra hoje, né, adquirem após a morte um acesso definitivo aos planos superiores. Claro que nesse acesso definitivo não quer dizer que eles não possam voltar, vão voltar por uma decisão pessoal em trabalho missionário. Mas nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra, e essa figura é muito interessante, porque imaginemos nós na colônia, no nosso lar, mas a visão do horizonte, prestem bem atenção, mostra a curvatura do planeta no horizonte. Então, essa figura é muito interessante, né, foi feita com os recursos da cinematografia moderna que a gente tem aí, né? Dá a impressão de que essa grande colônia está de fato gravitando, como se orbitasse o planeta Terra, e a gente vê ao horizonte nada mais, nada menos que a curva do planeta, como se estivéssemos numa nave orbitando e estamos vendo a curva do planeta no horizonte. A respeito dessa questão de espírito superior e que decide voltar para ajudar, tem um caso muito interessante do instrutor Albano Metelo, que é um campeão de tarefas de auxílio no mundo espiritual, atendendo ignorantes e sofredores nos círculos imediatos à crosta terrestre. Ele é um espírito que já evoluiu muito, mas ele conta, na sua humildade, que ele queria elevar-se porque a luz de cima fascinava-o. Então, ele queria deixar os trabalhos dele aqui, de atendimento aos sofredores, e já galgar um degrau maior. Porém,
Quando ele começou a pensar muito nisso, em certa altura espantou-se com a visão terrífica do vale de sofrimento lá embaixo. E, diz ele, fulgurante sol aclara o vale para onde seres angélicos desciam céleres. Olha só. Seres angélicos desciam céleres. Ele então, curioso, pergunta a um deles, o que acontecera? Responde um desses seres angélicos. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Urgia descer para colaborar com o Mestre de amor. Então, ele que pretendia subir, ao descobrir que até o próprio Cristo descera, ele resolveu voltar. Então, Jesus, em tarefa de auxílio, nos abre, né, um horizonte de trabalho muito grande, entendendo que nós, para nos libertarmos da terra, é preciso que nós ajudemos a terra. Por isso que entidades superiores frequentemente descem às furnas dos mundos inferiores em tarefa de auxílio. Sobre a reencarnação e a evolução, falando agora dos missionários. A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. Artistas eméritos reencarnam para enriquecer o patrimônio cultural de suas escolas. Cientistas eminentes retornam interessados na continuidade de seus trabalhos. Como artista emérito, nada melhor que lembrar de Leonardo da Vinci, que foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista. Ele era detentor de todo o conhecimento da época, considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, e talvez a pessoa dotada de maiores talentos, né, de diversos talentos, a ter vivido na Terra. Seus interesses não tinham precedentes e a sua mente e personalidade parecem sobre-humanos. Um cientista que nós podemos homenagear, né, Albert Einstein, um missionário extraordinário da ciência, e recentemente, em 2009, por 100 físicos renomados, foi eleito o mais memorável físico de todos os tempos. Autor da teoria da relatividade, Nobel de Física, e além disso, um homem de bom coração, quer dizer, uma alma boa, como a gente diz. Um homem que falava de Deus, embora seus biógrafos não gostam muito de referir a esse aspecto, mas ele falava do Deus à sua maneira, né? Ele era de origem judaica, mas ele tinha uma noção de Deus como a potência criadora, o que está por trás de tudo. Ele não tinha noção religiosa e nem expunha a noção religiosa da divindade, porque era muito restrita para ele. Mas ele dizia que Deus não joga dados com o universo. Como quem diz, Deus não trabalha ao acaso. Religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Religiosos, como Martim Lutero, que teve um trabalho extraordinário na sua tradução da Bíblia. Na verdade, na época dele, a Bíblia era só em latim. As pessoas não conheciam a língua, somente alguns privilegiados na igreja, e as pessoas não tinham acesso ao conhecimento nem do Velho nem do Novo Testamento. Ele então, desencadeando todo o processo da reforma, junto com seu grupo, ele trabalhou na tradução da Bíblia para o alemão, e tornando um livro acessível, e causou um impacto gigantesco na igreja, porque ele ajudou a divulgar a Bíblia nas outras culturas, e promoveu o desenvolvimento de uma versão que até ajudou a padronizar a língua alemã, porque na época de Martim Lutero,
A Alemanha era muito subdividida, né, em vários feudos, né, em vários principados, mas a língua, a unificação linguística foi muito assim, digamos, incrementada por esse trabalho da tradução da Bíblia, e que isso até influiu na tradução para o inglês da chamada Bíblia do rei James da Inglaterra. Leibniz, filósofo matemático, para lembrarmos a figura de um grande filósofo, ele foi uma mente extraordinária, porque junto com Newton desenvolveu o cálculo moderno, em particular o desenvolvimento da integral e da regra do produto. Demonstrou olha só, além de matemático e filósofo, ele também tinha conhecimentos profundos da lei, da religião, da política, da história, da literatura, lógica, metafísica, quer dizer, uma coisa, são grandes missionários que reencarnam. Ele, inclusive, é autor da teoria da monadologia, e a palavra mônada André Luiz usa pelo menos 6 vezes na obra Evolução em Dois Mundos, dando, de certa forma, um apoio à teoria de Leibniz, que a mônada seria o espírito em sua origem. O grande educador Pestalozzi, que estamos aqui lembrando, com quem Allan Kardec estudou, né, o mestre Allan Kardec, dizia que a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. A vida é atividade. Foi um pedagogo suíço, pioneiro na reforma educacional. E, como estadista, lembramos o grande Churchill, que talvez tenha sido o maior estadista, sem dúvida, do século XX, e chegou até a ganhar um prêmio Nobel de Literatura. Foi um homem importantíssimo, né, na defesa das liberdades humanas no mundo. Falando ainda do esforço próprio, entendemos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. Para atingir o progresso, é preciso transpor a montanha com os problemas naturais e a fadiga da marcha. Mas, se nós vamos expiar erros neste caminho, nós vamos enfrentar essa subida, então, recapitulando armadilhas que nós mesmos armamos, embaraços que nós criamos e espinheiros que nós plantamos no passado. Então, nós podemos seguir um caminho mais tranquilo, na fadiga da ascensão, mas sem muitos obstáculos, se tivermos agido melhor no passado. Mas se tivermos que enfrentar dificuldades criadas por nós próprios, nós vamos seguir o caminho, porém, enfrentando, como diz André Luiz, as armadilhas, embaraços e espinheiros. O esforço próprio está presente todos os dias em nossa vida. É como se na nossa vida de hoje, é um dia de cada vez, né, que a gente tem que vencer, né? E às vezes, determinado dia, o nosso esforço vai ter que ser muito grande. Posso até dizer que, fisicamente, em certas situações, pode até se comparar a esforço dessa natureza que a gente está mostrando aí, dependendo das dificuldades que a gente precisa de vencer no campo moral. Mas, em relação ao nosso esforço próprio, nós podemos dizer que nem tudo que nós enfrentamos hoje de sofrimento deriva do passado. Porque André Luiz diz o seguinte, que se nós soubermos suar no trabalho honesto, nós não precisaremos de suar e chorar no resgate justo. Se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Nem todos os infortúnios da marcha atual são devidos a compromissos de ontem. Vejam bem, e Sivone Pereira diz muito nas obras dela. Nós estamos acabando de reler Nas Voragens do Pecado e o Cavaleiro de Nimier. Muitas vezes o Espírito Charles nos chama a atenção de que, olha, se você tivesse evitado essa ação, você não cairia nessa armadilha. Quer dizer, poderia ter sido feliz naquela vida. Então, o que ele está sofrendo não é por causa do passado, é por causa da atitude presente que ele tomou erroneamente. Então, nos chama a atenção muito disso. Nem todos os infortúnios da marcha atual
são devidos a compromissos de ontem. Isso é importante para a gente não cair naquela situação, né, é natural, eu tenho que passar por isso mesmo, porque do passado, não. Haja melhor no presente, que você vai se libertar de muita coisa. Melhoramos ou agravamos nossa situação com a prudência ou a imprudência, a preguiça ou o trabalho, o bem ou o mal. Todo dia no exercício da nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Olha que frase bonita, e poderíamos resumir que todo dia é dia de construir destino. E agora, encerrando este item, nós vamos relatar rapidamente o caso Cláudio, indicando um irmão que cometeu um erro gravíssimo, mas que na própria existência ele conseguiu um valor muito grande, dar a volta por cima e até ajudar a pessoa que ele havia prejudicado. Está relatado no livro Sexo e Destino, de André Luiz. Ele era, Cláudio Nogueira, ele era um indivíduo ligado ao alcoolismo e estava obsidiado e havia 2 espíritos que o vampirizavam. E ele evoluiu numa situação tão grave que ele chegou a agredir sexualmente a filha adotiva, enganando-a de uma forma terrível. Mas ele não sabia que, de fato, ela era a filha verdadeira dele, né? O que não diminui o crime, porque se fosse filha adotiva, né, o crime da agressão sexual teria a mesma gravidade. Mas, ao descobrir que era a filha verdadeira, também ajudou na sua transformação espiritual. Marita buscou o suicídio ao descobrir a verdade. E Cláudio, então, se desespera ao saber que, de fato, ele é o pai verdadeiro daquela moça. E aí ele corre ao hospital, porque a moça foi atropelada, e passa alguns dias de final da existência da filha, junto dela, num sofrimento terrível, no hospital, tentando fazer o melhor que ele podia, pedindo perdão praticamente o dia inteiro para ela, e ali se renovando espiritualmente, ajudando no que pudesse. Torna-se espírita porque alguns amigos frequentavam o hospital e iam dar passe na moça que estava muito grave. Ela sofrera um traumatismo crânioencefálico. Mas ela não falava, mas ela ouvia o pai. Ela ouvia o que o pai dizia. Então, alguns amigos iam lá dar passe na menina, e o pai, então, se interessou pelo espiritismo e começou a ler dentro do hospital mesmo. Os amigos levaram os livros para ele, e ele, então, aos poucos foi se tornando espírita e passou por uma profunda transformação moral. Transforma-se num pai amoroso e desencarna com muitos créditos. Ao desencarnar, considera-se um mendigo de luz e pede permissão aos mentores para continuar trabalhando junto à família, porque ele desejava ardentemente instruir-se, melhorar-se, compreender e ser útil, nas palavras dele. As leis divinas, conclui André Luiz no livro, preceituam o esquecimento do mal, a fim de que o bem se incorpore à nossa individualidade, gerando automatismos de elevação. Que frase que a gente tem que parar e meditar sobre ela. As leis divinas preceituam o esquecimento do mal, a fim de que o bem se incorpore à nossa individualidade, gerando automatismos de elevação.